Bom, então, pessoal, essa aula que o Edgar vai mostrar é uma aula também complexa, né? E traz um tema diferente, né? Que é a hipertensão pulmonar. Todos vocês passaram na cardiologia e estão cansados de saber da hipertensão arterial sistêmica. E o tema da hipertensão pulmonar, comprometimento de circulação pulmonar e ventrículo direito, o cardiologista não gosta muito, né? Então ficou para o pneu. Então o pneu, além do pulmão, tem que cuidar do coração e da parte fraca do coração, que é o ventrículo direito, né? Então, para você ver que mesmo dentro da hemodinâmica, a pneumo está presente, né? Então, vamos discutir aí a hipertensão pulmonar. Bom, então, primeiramente o conceito, né, engloba um grupo de doenças na qual a perca e um remodelamento obstrutivo do leito vascular pulmonar, cursando com aumento da pressão arterial pulmonar e uma resistência vascular pulmonar, tá? A consequência... Isso. Eu já vou querer falar, tá vendo? Logo ao 0 minuto. A consequência disso, né, desse aumento da pressão arterial pulmonar e aumento da resistência vascular pulmonar, é uma falência cardíaca direita progressiva e um declínio funcional. Tá? Pode falar. Então, nessa perda da função da complacência da circulação pulmonar e esse componente, esse remodelamento obstrutivo que acontece na íntima e na média, é uma doença proliferativa na circulação pulmonar. Tá? Isso é uma hipertensão arterial pulmonar. E nós veremos no decorrer da aula as outras causas de hipertensão pulmonar. Então, nós temos aqui um diferencial que é esse remodelamento, esse espessamento da parede arterial pulmonar. Isso é importantíssimo sob o ponto de vista anatomopatológico, fisiopatológico. Tá? Na fisiopatologia, ocorre o enrijecimento, principalmente das camadas musculares, das artérias distais, das arteríolas e dos capilares, cursando com uma hiperplasia e uma hipertrofia das camadas médias arteriais, fibrose da íntima e da adventícia, e lesões trombóticas e plexiformes, tá? Tudo isso são alterações decorrentes da perda e obliteração, com muscularização anormal e inflamação perivascular. Então, múltiplas coisas envolvidas, tá? Mas o que ocorre principalmente é o enrijecimento das camadas musculares, das artérias distais, arteríolas e capilares. A definição hemodinâmica da hipertensão arterial pulmonar é uma pressão média da artéria pulmonar maior que 20 milímetros de mercúrio em repouso medida por um cateterismo direito, tá? Antigamente, até 2018, era de 25 essa medida, tá? Mas agora no novo consenso é de 20, tá? Em repouso medida por um CAT direito. Não há dados que definem a hipertensão pulmonar no exercício, tá? Então, portanto, esse termo não deve ser usado, é um termo incorreto. O senhor quer falar algo, doutor? Você viu que ele já falou um dado diferente, né? Um dado antigo, né? Ele falou 2018, né? Então, para ver como que a velocidade da hipertensão arterial pulmonar é uma reunião que acontece geralmente na cidade de Nice, na França, para quem quiser pode ir lá visitar depois do Covid, né? Então, eles se reúnem a cada 2 anos e traçam essas reavaliações da circulação pulmonar, né? Nós temos um representante brasileiro lá e é importante essa definição porque além desse aumento da pressão, existe o aumento da resistência, né? E uma pressão capilar pulmonar baixa. Então, é o comprometimento arterial antes de chegar no capilar e não comprometimento de hipertensão
da circulação pulmonar no sentido de disfunção ventricular esquerda, né? Então, por isso que esse aumento da pressão na circulação, na artéria pulmonar, com lesão da artéria pulmonar e resistência pulmonar alta e capilar baixa, tá? Porque senão as disfunções dos outros grupos que o Edgar vai falar, né? Daria por isso que tem essa mudança. Coloquei aqui agora Aí. definição hemodinâmica, tá, da hipertensão pulmonar. A gente define em três grupos, né? São os pré-capilares, tá? Que é onde a hipertensão ocorre pré-capilar pulmonar. Os pós-capilares isolados, né? Que já ocorre pós o capilar pulmonar. E as combinadas entre os pré-capilares associadas aos pós-capilares, tá? Quando a hipertensão pulmonar ela é pré-capilar, você vai ter, tá? Então, o PA, o MPAP, aqui que está em inglês, é a pressão média da artéria pulmonar maior que 20 milímetros de mercúrio. Uma pressão de oclusão da artéria pulmonar ou pressão do capilar pulmonar menor ou igual a 15 e uma resistência vascular pulmonar maior ou igual a 3, tá? WU é Wood Units, unidades Wood, tá? Isso você encontra nos grupos 1, 3, 4 e 5. Eu vou mostrar os subgrupos depois que a gente divide, tá? Quando você tem somente isoladamente pós-capilar, geralmente você vai ter uma pressão, que isso é a definição, né? Uma pressão média da artéria pulmonar maior do que 20 milímetros de mercúrio. Só que nesse caso, você vai ter uma pressão de oclusão da artéria pulmonar, tá? Ou pressão do capilar pulmonar maior do que 15 milímetros de mercúrio. Então, diferente da pré-capilar, a isolada pós-capilar, ela tem uma pressão de oclusão do capilar pulmonar maior do que 15, tá? E ela cursa com uma resistência vascular menor, geralmente menor que 3 unidades UDS, tá? Isso você encontra nos subgrupos 2 e 5. E quando é combinado, você combina uma coisa com a outra, tá? Então, a pressão média da artéria pulmonar vai ser maior do que 20, a pressão de oclusão vai ser maior do que 15, tá? Porque tem um componente pós-capilar, mas ele vai ter uma resistência vascular pulmonar alta, porque também tem um componente pré-capilar. Então, vai ser uma resistência vascular pulmonar maior que 3, tá certo? Isso você encontra no subgrupo 2 e 5. Então, ele vai falar quais são esses grupos depois, né? E só gostaria de lembrar vocês, né? Não se esqueçam, tá? Que às vezes não dá para ver, da artéria pulmonar, capilar pulmonar e depois a veia pulmonar, tá? Então, ventrículo direito na artéria pulmonar, capilar pulmonar, né? E depois veia pulmonar e átrio esquerdo. Ele está falando nas lesões pré-capilares, desse grupo inicial aí, né? Então, para lembrar um pouquinho, para colocar onde nós estamos, né? Anatomicamente, né? Uhum. A classificação, né? O objetivo é classificar e agrupar condições clínicas associadas com hipertensão pulmonar, que apresenta semelhanças nos seus mecanismos fisiopatológicos, na apresentação clínica, nas características hemodinâmicas e principalmente no manejo terapêutico, tá? Então, eles agrupam isso nesses grupos que eu citei. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Basicamente, no grupo 1, a gente tem como principal causa, né, de hipertensão pulmonar a hipertensão arterial pulmonar idiopática, tá certo? Também entra no grupo 1 a hipertensão arterial pulmonar hereditária e a hipertensão arterial induzida por drogas. Essas são as três principais do grupo 1, tá? Também está incluso no grupo 1 hipertensão pulmonar secundária a doenças do colágeno ou doenças do tecido conjuntivo, secundária a HIV, secundária a hipertensão portal, secundária a esquistossomose, tá? Isso também está incluso no grupo 1. O grupo 2, ele basicamente agrupa hipertensão pulmonar secundária a doenças do coração esquerdo, tá?
Então, você pode ter aí, no caso, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, doenças cardíacas valvulares, tá? Estenose mitral, por exemplo, e algumas doenças cardíacas congênitas, tá? Que tem como característica, se você pensar no coração esquerdo, isso está na parte pós-capilar, certo? No grupo 3, é secundário a doenças pulmonares, né? E hipoxemia. Então, esse grupo abrange doenças obstrutivas pulmonares, como DPOC, doenças restritivas pulmonares, como fibrose pulmonar, né? Doenças intersticiais. Outras doenças que podem cursar com obstrução e restrição ao mesmo tempo, por exemplo, fibrose cística, é uma doença que ao longo do tempo você pode desenvolver hipertensão pulmonar, síndrome da hipoventilação e obesidade, que é uma doença que cursa com hipoxemia, tá? SALS, que vocês tiveram aula, que é síndrome da apneia obstrutiva do sono, e outras desordens. No grupo 4, o grupo 4 ele envolve principalmente a embolia pulmonar crônica, né, que é a hipertensão pulmonar secundária ao tromboembolismo pulmonar crônico, a gente chama de HPTEC, tá? Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E o grupo 5, antigamente era chamado de miscelânea, né? Mas ele inclui outras doenças de causas multifatoriais que não muito bem esclarecidas ainda. Desordens hematológicas, distúrbios metabólicos como Opa! Ô, Edgar! Solta o som aí, bebedouro! Caras são foda, né? Tem a opção, desative o som. Não dá conta de fazer. Não dá. Doutor, eu acho que o senhor tem a opção de desativar as pessoas. Eu? Depois. Depois eu posso ensinar como é que faz. Aí o senhor consegue deixar todo mundo mudo, menos o senhor. Isso. Depois eu te explico. Entendi. Tá bom. Então, na 5 ainda são mecanismos que a gente não são muito bem compreendidos, sabe? São mecanismos multifatoriais que podem envolver doenças hematológicas, tá? Doenças metabólicas, como hipertireoidismo, doenças sistêmicas, doença renal crônica também está no grupo 5. Então, são diversas doenças causando com hipertensão pulmonar. O senhor quer falar algo, doutor? Não, acho que é legal mesmo a dificuldade, às vezes, da divisão desses grupos, né? Então, basicamente, idiopática hereditária induzida por drogas, tá? No 2, doenças do coração esquerdo. No 3, pulmão ou hipoxemia. No 4, tromboembólica crônica. No 5, doenças multifatoriais com mecanismos ainda não esclarecidos, desordens hematológicas, metabólicas, sistêmicas e etc. Os dados da evidência global na parte epidemiológica, eles são pobres ainda, tá? Nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade é de 2,3 a 4,5 pessoas a cada 100 mil habitantes, tá? Com hipertensão pulmonar. Ela não tem predileção por sexo ou idade, exceto a idiopática, que é mais comum em mulheres e na terceira década de vida, que é a forma mais dramática de hipertensão pulmonar, por sinal. Comparando-se os grupos, o grupo de maior incidência é o grupo 2, tá? Que é o grupo que envolve as doenças do coração esquerdo, que é muito mais comum você ter uma doença do coração esquerdo e desenvolver hipertensão pulmonar, tá? No grupo 2, até 60% das pessoas com disfunção sistólica de ventrículo esquerdo vão desenvolver hipertensão pulmonar e até 70% das pessoas com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal podem desenvolver hipertensão pulmonar, tá? Então, agora vamos para o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito com suspeitas na clínica, né, baseado nos sintomas do paciente, ou muitas vezes é um achado de exame. Você pede um exame para o paciente pensando em outra coisa, ou está consultando sobre outro motivo, e você acaba ali achando no ecocardiograma uma hipertensão pulmonar. Você quer falar algo, doutor?
Então, o que é importante, né, nesses sinais e sintomas, que apesar de inespecíficos, eles são importantíssimos na detecção da hipertensão arterial primária, que é muito frequente em jovem. Então, um diagnóstico precoce. Diferente do grupo das cardiopatias que você falou que predominam, maior número, né, que são mais de pessoas já com idade minha para cima, né? Uhum. O que eu queria chamar a atenção dos alunos, a possibilidade de pensar nessa doença com poucos sinais, principalmente em jovem, né? Que poderia manifestar, né, de fazer um diagnóstico precoce com mudança importante na sobrevida deles, né? Com certeza. Sinais e sintomas, então, eles são relacionados com a restrição da rede vascular pulmonar, porque você tem uma pressão na artéria pulmonar, né? E disfunção progressiva do ventrículo direito. Sintomas iniciais são tipicamente induzidos pelo esforço, tá? Dispneia, fadiga, letargia, síncope, por baixo débito, né? Pré-síncope também, e às vezes angina. Angina porque a artéria pulmonar ela acaba às vezes comprimindo a coronária, tá? Então, às vezes o paciente cursa com angina. Quando o paciente tem sintomas em repouso, geralmente são casos mais avançados. Você também pode encontrar, né, sinais e sintomas de disfunção de VD mesmo, né, como hiperfonese de B2, turgência jugular, ascite, hepatosplenomegalia, edema de membros inferiores, tudo que pensar que está voltando aquele líquido para trás, né? E a apresentação ela pode ser modificada por doenças que causam ou estão associadas com HP, bem como outras doenças concorrentes. Então, por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma doença do tecido conjuntivo. Isso pode modificar a apresentação da doença e não ser tão claro, né, essa clínica dele. Também ainda em sinais e sintomas. Às vezes pode cursar com hemoptise, né, por ruptura das artérias brônquicas, rouquidão por compressão da artéria pulmonar no nervo laringeal recorrente esquerdo, sibilância, porque às vezes a artéria pulmonar ela comprime as vias aéreas de tão dilatada que ela está, a angina, que eu já falei, né, causada pela compressão da artéria coronária, e às vezes até tamponamento cardíaco. A artéria pulmonar ela dilata tanto que ela pode sofrer uma ruptura ou uma dissecção, ocasionando o tamponamento cardíaco. Tá? Entre os exames que a gente pode pedir, tá? O eletrocardiograma, na maioria das vezes, ele é normal. E ele normal, ele não exclui a hipertensão pulmonar, tá? Mas a gente também pode encontrar anormalidades nele, como a onda P pulmonar, tá? O desvio do eixo para a direita, a hipertrofia do ventrículo direito, representada no eletrocardiograma, um bloqueio de ramo direito, prolongamento do complexo QRS e aumento do intervalo QT também, e esses dois sugerem doença mais grave já. E nos casos muito graves, o paciente evolui com arritmia, com flutter ou com uma fibrilação atrial, que não é incomum também. Tá? A radiografia de tórax, em 90%, é o que constava no dado, eu até achei isso curioso, né? Que de 85% a 90% anormal no momento do diagnóstico. Depois eu fui ler mais, a maioria das anormalidades elas são pouco perceptíveis a olhos destreinados, por isso que eles colocaram isso. Tá? Esse raio-x que eu coloquei aqui é um raio-x que não é pouco perceptível, né? É um raio-x bem perceptível, você vê o tronco da pulmonar direita extremamente dilatado. Tá? O senhor quer falar algo, doutor? Não, essa radiografia ficou bem pronunciada, os hilos pulmonares, né? Bilateralmente, um provável aumento vascular importante. Mas a importância no raio-x simples de tórax, né, para avaliação com cuidado, né? De não apenas ver a radiografia, mas enxergar as possíveis alterações, né? Então, é importante num jovem uma radiografia de tórax, né, com um aumento de
de mediastina, alargamento do hilo, né? E nessa aqui também, está até escrito aqui embaixo, você pode ver nessa perda dos vasos sanguíneos periféricos. Você não consegue ver uma vascularização periférica no pulmão. Tá? Aqui tem mais radiografia de tórax. Nessa aqui você também vê um abaulamento da artéria pulmonar direita e aqui essa convexidade, né? Agora me confundi. Isso aqui era para estar côncavo, né? E está convexo. Então, é também um abaulamento da artéria pulmonar esquerda e o aumento do ventrículo, tá bom? O átrio direito e o aumento do ventrículo direito podem ser vistos em casos mais avançados. Tá? Aqui em perfil, demonstra o aumento do tronco da artéria pulmonar também. A angiotomografia de tórax, que é a tomografia de tórax com contraste, ela é um método mais sensível nesses de exame para você conseguir ver, mais sensível e específico também, para você conseguir ver essa dilatação da artéria pulmonar. Tá? Então a gente fala que a artéria pulmonar está dilatada quando ela é maior ou igual à aorta ascendente, tá? Adjacente a ela. Então aqui no caso, ela é bem maior que a aorta ascendente, tá? Quando ela é maior ou igual, ela já está dilatada, ou quando a medida do comprimento dela é maior do que 29 milímetros. Significa uma dilatação da artéria pulmonar, tá certo? Então, se ela for maior que 29 milímetros, ou maior ou igual à aorta ascendente, ela está dilatada. Os exames ainda, a gente pode, né, solicitar a espirometria e a gasometria arterial. A espirometria ela contribui para diagnosticar uma doença pulmonar das vias aéreas ou parenquimatosa. Você também pode solicitar o teste de difusão pulmonar com monóxido de carbono. Você vai encontrar uma diminuição da difusão pulmonar. A gasometria arterial. Geralmente você encontra uma PO2 normal ou reduzida e uma PCO2 normal ou reduzida. Reduzida porque às vezes o paciente fica taquipneico, faz uma hiperventilação e reduz a PCO2. Tá? Você também pode encontrar uma diminuição da PO2 com retenção de PCO2 nos pacientes com DPOC, que eles tendem a reter gás carbônico, nos pacientes com síndrome da hipoventilação e obesidade, que também tendem a reter gás carbônico. E você pode encontrar diminuição da difusão com hipoxemia na doença pulmonar intersticial. O senhor quer falar algo, doutor? Então, é importante também a avaliação do exercício, né? A ergospirometria. Nós não temos no ambulatório, né? Mas é importante fazer a avaliação dos gases pulmonares num círculo ergômetro ou numa esteira e aí vai também mostrar essa alteração da ventilação pulmonar com o CO2, né? E é um dado importante nessa limitação pulmonar, né? Junto com, às vezes até ainda os outros exames até normais, né? Isso também é interessante nos pacientes que têm combinado pré-capilar com pós-capilar. Você faz a ergospirometria e ele consegue ver se, às vezes o paciente está com mais dispneia, né, mais falta de ar. Ele consegue ver se o componente ele é mais pré-capilar, né, relacionado ao pulmão, ou ele é mais pós-capilar, que você teria que otimizar as medicações cardíacas. Bem legal esse exame. O ecocardiograma, tá? Ele é um método não invasivo mais preciso para avaliar a presença de hipertensão pulmonar. Ele é usado para identificar possíveis alterações também consequentes à hipertensão pulmonar, como, por exemplo, a falência do ventrículo direito. E ele consegue estimar a PSAP. Tá? A PSAP ela é a pressão sistólica da artéria pulmonar. Ela não é a pressão média da artéria pulmonar, que é a definição hemodinâmica do diagnóstico, tá? Mas ele consegue estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar. Além de aventar a possibilidade da presença de hipertensão pulmonar, ele pode contribuir para a elucidação da causa, então ele pode ver se tem alguma doença do coração esquerdo, por exemplo, que já poderia elucidar a causa, como a presença de disfunção cardíaca esquerda, né? E aí cardiopatia congênita também, tá? O que você observa no ecocardiograma?
que são dados importantes para a gente, não só que a gente consegue ver sinais indiretos de hipertensão pulmonar, mas também são dados que hoje eles refletem muito no prognóstico do paciente para você fazer segmento, né, em relação à hipertensão pulmonar. Então, ele consegue ver a velocidade de regurgitação da tricúspide, o tamanho do ventrículo direito, o volume do átrio direito, se tem ou não retificação do septo interventricular, tá? Que é o chamado septo em D, que a gente fala, flutuações do diâmetro da veia cava com o ciclo respiratório, padrão da velocidade do fluxo sistólico, velocidade de regurgitação pulmonar diastólica precoce e também uma avaliação do diâmetro da artéria pulmonar. O senhor quer falar algo, doutor? É importante o ecocardiograma como acompanhamento, mas também como screening, como um exame para você suspeitar, né, num paciente com uma suspeita, um jovem, foi jogar bola e teve um desmaio, um quadro de síncope, e você examina depois o paciente em repouso, né, todos os exames normais. Então, muitas vezes, além da investigação que o pessoal tem normalmente feito, investigação neurológica, o ecocardiograma é importante para a detecção precoce da hipertensão arterial pulmonar, com exame físico normal, em repouso, mas que durante o estresse físico ele já apresenta alguns sinais. Então, o ecocardiograma pode detectar precocemente essa alteração da pressão. E cintilografia de inalação e perfusão, tá? O principal papel desse exame é diferenciar a HAP idiopática do tromboembolismo pulmonar crônico cursando com hipertensão pulmonar. Então, quando você encontra uma pessoa que tem hipertensão arterial pulmonar, você tem que buscar a etiologia, né, dessa hipertensão pulmonar. A principal etiologia que você tenta excluir é a hipertensão pulmonar idiopática, tá? Porque ela é a mais grave, que cursa com declínio funcional mais rápido, que tem maior mortalidade. E sempre que você encontrar uma pessoa com hipertensão arterial pulmonar, você tem que excluir que ela tenha TEP crônico. Porque o TEP crônico, ele é diferente do TEP agudo, né? Ele não cursa com as mesmas alterações do TEP agudo. Muitas pessoas têm TEP crônico e nunca sentiram nada. E elas vão começar a ter sintomas quando elas desenvolvem hipertensão pulmonar e falência de ventrículo direito. Então, você tem que sempre excluir o TEP crônico. Então, hoje, quando você descobre que a pessoa tem hipertensão pulmonar, você faz uma cintilografia de inalação e perfusão no intuito de tentar excluir que ela tenha TEP crônico ou até mesmo de identificar que tenha TEP crônico, né, e fazer o diagnóstico da hipertensão pulmonar secundária ao TEP crônico. Tem uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 100%, tá? Esse exame. A arteriografia. A arteriografia é um exame que geralmente é feito junto com o cateterismo cardíaco, tá? É o exame definitivo para o estadiamento vascular do TEP crônico, da hipertensão pulmonar secundária ao TEP crônico, tá? Você injeta contraste no paciente e ali você consegue ver onde que está o trombo na ramificação da artéria pulmonar, tá? Se ele é um trombo mais central, se ele é um trombo mais periférico, você consegue ver a localização certinha da onde ele está. É um procedimento de grande importância porque, dentre todas as causas de hipertensão pulmonar, a única que tem tratamento definitivo é a secundária TEP crônico. Você pode ir lá e fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é chamada de tromboendarterectomia. Você retira o trombo daquele lugar e você resolve a hipertensão pulmonar do paciente, tá? Então, para você saber, normalmente os trombos mais periféricos, eles não são candidatos, não são elegíveis à cirurgia. Os trombos centrais são elegíveis à cirurgia. Então, você faz a arteriografia para ver a localização do trombo. Não sei se deu para entender, mas... O senhor quer falar algo? É uma cirurgia simples. Você resfria o paciente até 18 graus, mais ou menos, né? Durante o ato, você faz 10 a 15 paradas, circulação extracorpórea, e tem um bom prognóstico, né?
centro aqui em São Paulo, no HC, a equipe do Jatene, tem um bom prognóstico, a retirada do trombo com a parede da íntima, né? Então ele sai o trombo gorduroso, porque aí já é um trombo fibrótico crônico, não é o trombo vermelho, né? É o trombo crônico, né? E existe essa melhora. Para aqueles, isso para os trombos proximais. Para os trombos intermediários, os japoneses estão fazendo tipo de um balão, né, de dilatação da artéria pulmonar, e nos casos periféricos, alguns medicamentos estão sendo desenvolvidos, né, para trombo crônico. Sim. O senhor falou brincando da cirurgia tranquila, né? Para eles que têm uma experiência grande, né? Ah, sim. Para eles né, eles falam de fazer, porque eu encaminhei um paciente de Novo Horizonte para eles, né? Uhum. E agora ele está aguardando. E aí eu conversei lá, eles, não, tá tranquilo, ele está bem, né? Não está com muito risco. A gente, né? Falei, então tá bom, né? Tem um tempo para operar, né? Porque depois acontece um remodelamento crônico da artéria pulmonar e você pode até tirar o trombo, mas aí a artéria já se remodelou Já não. e continua com hipertensão pulmonar. Tem um amigo meu que está fazendo circulação lá no INCOR e ele falou para mim que deu uma diminuída na cirurgia agora na época de pandemia, né? Não, ele está aguardando, porque parou, né? 73 pacientes para operar. Está Ele na fila. tá na fila. Você também pode pedir outros exames, né? Exames gerais aí, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, função hepática para todos os pacientes, tá? TSH sempre para você ver se o paciente tem hiper ou hipotireoidismo. Hepatites é causa também de hipertensão pulmonar. Exame do HIV, né? Protoparasitológico de fezes, principalmente nas regiões Minas Gerais e Nordeste, são pacientes que costumam cursar com esse tipo de doença. Anticorpo anticolagenose, para fazer investigação também. Se houver uma suspeita mais específica, você pede um anticorpo mais específico, tá? E se você chegar à conclusão que é secundário a TEP crônico, você faz um screening de trombofilia, tá? Anticorpo antifosfolípide, anticardiolipina e o anticoagulante lúpico. Nós temos um paciente internado na enfermaria do Emílio Carlos com uma suspeita de hipertensão arterial pulmonar por esquistossomose. Ah, é? Estamos Legal. tentando fazer um CAT à direita dele. Vamos ver se a gente consegue para confirmar. Mas ele então, hipertensão tanto da radiografia, eco, estamos investigando. O ultrassom abdominal, ele identifica Abdominal também tem hepatopatia, né? Ele identifica entidades clínicas relacionadas, né? Ele confirma, mas não exclui a hipertensão portal. No caso da esquistossomose, que o doutor acabou de falar, doutor Renato, você consegue ver uma fibrose hepática periportal, tá? E pode ter aumento do lobo esquerdo e da circulação colateral. Tá bom? Cateterismo cardíaco. Ele é fundamental para o diagnóstico, porque você tem que medir pelo CAT direito, né, a pressão arterial média, a pressão média da artéria pulmonar. Você consegue identificar através do cateterismo, porque aquelas medidas que eu falei antes, né, a resistência vascular pulmonar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, são todas medidas através do cateterismo cardíaco direito, tá? Então você consegue identificar se a HP, se a hipertensão pulmonar é pré ou pós-capilar. Ela exclui outras causas não identificadas pelo eco, porque o eco não é muito bom para ver insuficiência diastólica esquerda e algumas cardiopatias congênitas. Nesse caso, o CAT acaba sendo mais sensível, tá? Ele consegue avaliar a resposta vasodilatadora aguda em pacientes selecionados. Alguns pacientes, acho que o próximo slide vai falar sobre isso, a gente faz um teste de vasorreatividade, porque se ele obedecer alguns critérios de vasorreatividade, tem algumas medicações que você pode dar para esse paciente que vai melhorar ele, principalmente a classe funcional dele, tá? O cateterismo é um exame invasivo, né? A morbidade nos grandes centros, onde as pessoas têm uma mão boa, é de 1,1%, com uma mortalidade de 0,055%, tá? O senhor desenhou algo aí, doutor?
Eu estava tentando desenhar a retirada do trombo, né? E essa mortalidade de 1%, ela é de 1 a 2%. 1% eles conseguem lá em San Diego, que é o maior centro no mundo que faz esse tipo de intervenção, né? E, e eles praticamente dão apoio para o mundo todo, para onde o pessoal decide montar o serviço, né? Agora montou em Salvador, Belo Horizonte, bem legal. E aquele teste de vasorreatividade, né? Que você vai falar agora depois, né? Nós temos usado apenas mais para aquelas idiopáticas, né? Não temos usado em todos, não, né? Que só é isso que você vai falar agora. Isso. Em Ribeirão, eles faziam aleatório. Dava vontade no residente de fazer, ele fazia o teste de vasoreatividade. É que o custo, a disponibilidade, né? Então, quando tem óxido nítrico, né? É uma beleza, mas tá em falta agora também. Sim, e é caro também, né? É caro. Então, ele é realizado para identificar alguns pacientes adequados para tratamento com bloqueador do canal de cálcio. Os pacientes que responderiam ao bloqueador do canal de cálcio são os que têm hipertensão pulmonar idiopática, hipertensão pulmonar hereditária e hipertensão pulmonar induzida por fármacos. Então, ela só está recomendada realizar esse teste, né, para esses 3 tipos de hipertensão pulmonar. Tá? Em todas as outras formas, os resultados podem ser enganosos e os respondedores vão ser raros. Mesmo se você fizer, raramente eles vão responder ao óxido nítrico. Você faz uma inalação de óxido nítrico no paciente, tá? E se houver redução da pressão da artéria pulmonar média maior que 10 milímetros, atingindo um valor absoluto menor que 40 milímetros, sem diminuição do débito cardíaco, você fala que isso é uma resposta aguda positiva, tá? É contraindicado em C direita grave, instabilidade clínica, porque imagina, você vai dar óxido nítrico, vai vasodilatar o paciente. Um paciente com IC direita, ele já é um paciente hipotenso. Um paciente com instabilidade clínica, também hipotenso. Então, vai vasodilatar mais, acaba sendo contraindicado nesses pacientes. Tá? E esquecemos de falar dos fármacos, né? Os fármacos aqui relacionados à hipertensão arterial pulmonar, um pouquinho diferente dos fármacos da doença intersticial pulmonar. Aqui são principalmente aqueles anorexígenos, né, derivados da sibutramina. Né? Foi visto na Alemanha que teve um uso abusivo uso abusivo não, começaram a fazer tratamento para perder peso e com o uso desse tipo de medicamento, de anorexígeno, e houve um aumento da hipertensão arterial pulmonar. E às vezes mesmo com a retirada do medicamento, mesmo por um uso curto, esses pacientes mantiveram a hipertensão arterial pulmonar. Então, hipertensão arterial pulmonar induzida por anorexígenos. Eu coloquei anorexígenos aqui, tá? Isso. Acrescentei aqui. No caso que o senhor falou, seria doença intersticial, toxicidade Porque na pulmonar. outra aula eu falei na quarta-feira de doença intersticial por amiodarona, né? Nitrofurantoína, tá? Nitrofurantoína, né? Eu sei que eles nem lembram mais, mas eu falei para eles. Então, Beleza. para muita informação junto. Porque às vezes acha que é os mesmos fármacos, né? Por isso que eu falei, opa, deixa eu avisar aqui que Beleza. dei até o site para eles, o pneumotox.com, né? Eu peguei uma paciente assim, que dia que foi? Sexta-feira. Ela estava fazendo químio com gencitabina e fez uma toxicidade pulmonar. Nossa. Entrei no pneumotox, eu estava lá. Oh, que legal. Legal isso aí, né? Acho que é um brasileiro. É um brasileiro que fez o site. Não lembro agora. Agora, depois você mostra a imagem da TC para eles. Se tiver, faz uma foto. Eu mando, mas não tem aqui agora. Tá no. Não, tranquilo. Tá bom. Bom, aí agora a gente vai para a parte do tratamento, tá? Tratamento não específico.
Aqui ficou grupo 1, depois eu mudei isso. Tratamento não específico. Então, a diurético terapia, ela é indicada quando os pacientes apresentam disfunção de ventrículo direito associada a uma retenção de líquido. Então, está indicado para esses pacientes diurético terapia. Você pode começar só com a furosemida, mas depois você pode, às vezes, ir acrescentando outros diuréticos para o paciente. A oxigênio terapia para os pacientes que vão necessitar de oxigênio, que tem uma PO2 reduzida, né? Pacientes que cursam com hipoxemia. Você pode anticoagular os pacientes também, tá? Os casos de HP idiopática hereditária, induzida por fármacos e TEP e hipertensão pulmonar secundária TEP crônica, os pacientes têm que ficar anticoagulados. E você pode fazer correção da anemia também do perfil de ferro, tá? Isso, tratamento não específico. Digital, né? Medicações digitálicas, a digoxina, por exemplo. Alguns estudos demonstram um aumento do débito cardíaco com digital EV, tá? Porém, seu uso crônico é discutível. Muitas vezes, o paciente que tem hipertensão pulmonar, ele é muito dependente da frequência cardíaca. E o digital, ele diminui a frequência cardíaca, tá? Ele é uma medicação que diminui a frequência cardíaca. Então, você às vezes usa para controlar a frequência cardíaca, tá? Mas o uso ele é bem discutível. Flebotomia, né? Quando o hematócrito está maior que 55%, os pacientes costumam cursar com hematócrito alto, tá? Associado a corpo monale, ou se o paciente tiver acesso à oxigenoterapia prolongada, você faz a flebotomia, tá? O paciente é submetido a múltiplas sangrias e deve ter reposição contínua de ferro por via oral, tá certo? Vocês entenderam o que é flebotomia? É uma sangria. Então você vai lá, vai retirar sangue dele quando o hematócrito está muito alto. Tratamento específico. Então, no tratamento específico, a gente tem diversas medicações aí que são usadas no tratamento da hipertensão pulmonar. Então, primeiro a gente vai falar das medicações que atuam na via da endotelina, tá? A endotelina, ele é um potente vasoconstritor. As medicações que atuam na via dela são antagonistas dos receptores de endotelina. Dentre elas, a gente tem a bozentana, a ambrisentina e a macitentana, tá? Eu não vou me alongar muito sobre elas. Se o senhor quiser falar algo, doutor, eu deixei mais, assim, só citar Eu elas. acho que é só a citação, né? A endotelina é um potente vasoconstrictor, a endotelina 1 e 2, né? Na parede vascular e proliferativo. E esses medicamentos desenvolvidos são inibidores da endotelina que teriam um papel de broncodilatação, né? E são as medicações utilizadas no tratamento da hipertensão arterial pulmonar, principalmente somente as do grupo 1, tá? Então, das outras, né, dos outros grupos relacionados a cardiopatias, pneumopatias, elas não entram, tá? No grupo 2 das cardiopatias, o tratamento é tratar a cardiopatia. No grupo 3, que é doença pulmonar mais hipoxemia, o tratamento é tratar a doença pulmonar e corrigir a hipoxemia. No grupo 4, que é a tromboembólica crônica, o tratamento ou é a cirurgia ou um remedinho que eu vou falar aqui para frente. E o grupo 5 também é tratar a doença de base. Então, basicamente, as medicações que a gente tem, elas são para tratar o grupo 1, tá? Tem as medicações que atuam na via do óxido nítrico, tá? Alterações na produção do óxido nítrico pelas células endoteliais têm sido implicadas como importante determinante na fisiopatologia da hipertensão pulmonar. O óxido nítrico produzido pelas células endoteliais ativa a guanilato ciclase e aumenta os níveis de GMP intracelular, causando vasodilatação e antiproliferação nas células musculares. O óxido nítrico ele é metabolizado pela fosfodiesterase 5. Então, as medicações que atuam na via do óxido nítrico é uma medicação inibidora da fosfodiesterase 5, ou seja, ela impede a metabolização do óxido nítrico. Como exemplo,
a gente tem principal o sildenafil, tá? Que é o Viagra, e a tadalafila, tá? Que também pode ser usada para esses fins, mas são as medicações que a gente usa nesse caso, tá? Que elas atuam na via do óxido nítrico. Aqui eu coloquei como novas medicações, tá? São medicações que atuam na via da prostraciclina. Ela é um metabólito do ácido araquidônico produzido pelas células endoteliais, atuando por meio do AMP, tá? Cíclico, sendo um potente vasodilatador de todos os leitos vasculares. A gente tem duas medicações principais, que é o epoprostenol, ainda não tem no Brasil, e é uma medicação exclusivamente endovenosa, e o iloprost, que já foi aprovado no Brasil, e tem tanto endovenoso quanto inalatório, tá? Eu ainda não conheço ninguém que esteja usando, eu acho que ainda não está em circulação no Brasil, não sei se o senhor conhece. Não, eu tenho uma paciente aqui de Uchoa. Iloprost? Ela tá com iloprost inalatório e tá com bozentana, com a medicação dupla. Legal. É idiopática? Não, dela é por cardiopatia congênita. Entendi. E acho que ela tá também com sildenafil, ela tá com a medicação tripla. Terapia tripla. Terapia tripla, ela tá já com uso de oxigênio, ela faz acho que umas 6 inalações por dia com o iloprost. São diversas inalações. Eu acho que é de 6 a 8 inalações que você tem que fazer. É até um número que fica difícil de usar, né? Imagina todo dia. Também dentre essas medicações tem os estimuladores da guanilato ciclase, tá? É uma enzima responsável pela transformação do monofosfato de guanosina cíclico e ela atua em sinergismo com o óxido nítrico, causando vasodilatação. Não sei se vocês lembram quando o Dr. Renato falou que para o tratamento dos trombos mais centrais, dos trombos mais proximais, a gente poderia fazer a cirurgia. No tratamento dos trombos intermediários, os japoneses estavam com o método de colocar um balão, no caso de TEP crônico, tá? E na parte quando o trombo estava mais periférico, em alguns casos estava sendo usada uma medicação, tá? No caso é essa medicação, o Hilsiguat, ele está indicado nos casos de hipertensão pulmonar secundária TEP crônico, nos pacientes que não são candidatos à cirurgia. A cirurgia é a tromboendarterectomia, que a gente já tinha falado. Depois das medicações, né, outra opção para os pacientes acaba sendo o transplante, em classe funcional 3 ou 4. Os dados mais recentes mostram que a sobrevida foi aumentada, né, para 52% a 75% em 5 anos e para 45% a 66% em 10 anos. Não é uma sobrevida muito alta ainda, mas já teve uma melhora, tá? Considerar para eleger o paciente, você vai considerar, porque assim, sempre que você encaminha um paciente para transplante, é quando você, antes disso, você tem que eleger ele para transplante, tá? Às vezes demora muito tempo na fila, acontece um monte de coisa, então, considerar a elegibilidade para o transplante pulmonar após uma resposta clínica inadequada à monoterapia inicial, então você começou uma monoterapia, já teve uma resposta clínica inadequada, peraí, esse paciente pode ser elegível para transplante. E já encaminhar ele logo após uma resposta clínica inadequada com a terapia combinada máxima. Então, às vezes, ele está em uso de sildenafila com bozentana, com dose máxima, você vai encaminhar esse paciente para o transplante, tá? Só uma curiosidade que, às vezes, nesse caso de transplante, você pode fazer um transplante duplo, porque o paciente ele tem tanto, né, a hipertensão pulmonar, né? Então, você vai ter que tirar a parte arterial pulmonar dele e fazer o transplante pulmonar, quanto ele tem a falência do ventrículo direito. Então, às vezes, você transplanta o coração também. Você faz transplante pulmão e transplante coração. Alguns estudos mostram que depois que você faz o transplante pulmonar e da artéria pulmonar, o ventrículo ele pode, com o tempo, ir melhorando a sua função, né? Saindo de uma disfunção grave para, às vezes, até ter uma função normal. Mas, em alguns casos, eles optam pelo transplante duplo. O senhor quer falar algo, doutor? O transplante para circulação pulmonar já é bem mais complexo, né? E geralmente, né, pulmão e coração, principalmente nas cardiopatias congênitas, né?
E é importante esse acompanhamento e estratificação de risco, principalmente para o uso de medicações. Cada vez nós temos feito mais acrescentar medicações associadas, não fazer apenas um tratamento único com uma droga, né? E sim tentar manter o máximo possível o paciente numa classe funcional 2 ou no máximo 3, né? Sim. Eu acho que é isso. é isso. Sim. Então, de mensagens, né? A hipertensão arterial pulmonar, arterial apenas, né? Do grupo 1. Na maioria das vezes são pacientes jovens, com queixa de dispneia, principalmente aos esforços, com quadro de síncope, cujo exame físico aparentemente é normal, em repouso. Suspeita de hipertensão arterial pulmonar. Deve ser feito inicialmente um exame de screening, de procura, que é um ecocardiograma, para tentar fazer um diagnóstico o mais precocemente possível. Certo? E caso tenha alguma dúvida, mas essa é a principal mensagem, né? E não achar que apenas seja, né? Muitas vezes é um paciente que vem com diagnóstico diferencial de asma por exercício, né? E na verdade você faz um ecocardiograma e não era asma, a falta de ar dele era devido à hipertensão arterial pulmonar mesmo. E acho que também lembrar que nem toda hipertensão pulmonar ela necessita de tratamento específico, tá? São algumas causas apenas que têm tratamento específico. Muitas vezes a gente vê o paciente com uma disfunção de ventrículo esquerdo, onde o tratamento deveria ser a disfunção do ventrículo esquerdo apenas, o paciente usando sildenafil, bozentana, medicações vasodilatadoras que podem até piorar a hipoxemia do paciente, né? E Dos piorar... outros grupos, né? Hã? Dos outros grupos que o pessoal acaba usando, né? Uhum. E piora, muito frequente. Foi bom você ter lembrado isso. Lembrar que se um dia você estiver na enfermaria e ver um paciente assim, fala assim, eu tive aula com o Dr. Edgar e o Dr. Renato, eles falaram que... Chique! Nossa, que responsabilidade, hein, meu? Tá fácil, não. Brincando. Então, tá bom, acho que Isso é aí. isso. Tá bom, Ô, pessoal? Jade, depois eu te mando 10 temas, então, e a gente faz desse jeito aí, igual da oncologia. Aí a gente vai conversar, Tá. tá bom? Eu vou explicar certinho pro doutor depois como é que faz, como é que funcionou, como é que a gente fez. E aí, qualquer coisa, vocês escolhem. Porque os dois em si, eu acho que dá certo. Dá O de certo. pediatria ficou tão certinho, assim, parece quase que um guia, sabe? Tem todas as partes certinhas, aí eu não sei, vamos ver. Eu mando pro senhor como é que fez os dois, aí o senhor decide, tá? Tá Eu bom. mando pros dois. Valeu. Obrigado. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigada. Deixa eu só confirmar. Obrigado.